Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Convido os irmãos, aqueles que puderem, a ficarem em pé. O Evangelho de João, mesmo texto que meditamos em minha última exposição, João 1, 29. Os irmãos encontraram? Amém? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gostaria de reler esse texto agora junto com os irmãos, todos. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode repetir essa última parte comigo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos creem nesta palavra? Amém. Os irmãos creem que quando proclamamos, quando lemos a palavra, é Deus que nos fala por meio da Sagrada Escritura? Então, se os irmãos creem, se nós cremos, e eu acredito que por crer que estamos aqui, nós vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor, pedir que Ele possa falar conosco na exposição da palavra do Senhor. Ó Deus querido, somos falhos, pecadores, Senhor Deus, muitas vezes exaltados em nós mesmos, Senhor Deus, muitas vezes vaidosos, mas Senhor, que Tu possas tirar todo esse engano, esse espírito, Senhor Deus, de vaidade, orgulho, que muitas vezes há em nossos corações, e que o Senhor possa nos fazer descer para ficarmos aos pés de Jesus, aos pés do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que possamos compreender a Tua palavra esta que o Senhor quer falar com toda certeza, ainda grandemente, aos nossos corações esta noite. Nós oramos e te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Sentados, meus irmãos. Meus queridos, eis o Cordeiro de Deus. Nós já meditamos um pouco nesta passagem. Nós já vimos quem falou. Nós já vimos como foi que Deus o usou, foi João Batista. E nós vimos que João Batista, nessa passagem, ele destaca um dos títulos de Jesus. Se eu pudesse hoje com os irmãos lembrar de alguns títulos, nós com certeza lembraríamos de muitos. Jesus é a luz do mundo, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Verbo que estava com Deus e o Verbo que é Deus. Então, quando nós olhamos, eu só citei alguns, há inúmeras passagens que mostram os títulos, as características que apontam para o Mestre Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aqui João Batista, ele vai destacar um desses títulos de Jesus. Ele vai destacar Jesus como o Cordeiro de Deus. Já falei na última exposição que para um judeu que escutou João Batista falando aquilo, esse judeu com toda certeza ele entendeu muito bem, porque ele sabe o que é o significado do Cordeiro na sua religião. Ele sabe qual é o significado do Cordeiro dentro da sua cultura. Para nós, às vezes, só entendemos melhor quando nós começamos a gastar tempo em estudar a Escritura. Talvez quando você ia para a missa, você recitava isso e nem prestava atenção, Quando o padre lá, ele puxava o coro e você acompanhava, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E talvez você não entendia ou não tinha compreensão plena de tão grande significado teológico, verdadeiro, de verdades profundas desta passagem. Meus irmãos, eis o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus.
ele não foi preparado, ele não foi enviado por qualquer um. Jesus não veio de acordo com o seu querer somente, ou Jesus não veio cumprir a vontade do homem, ou a vontade de uma religião, porque ele não é o cordeiro de uma igreja, ele não é o cordeiro de uma religião, ele é o cordeiro do Todo-Poderoso, ele é o cordeiro do Pai, ele é o cordeiro de Deus. Por que isso é preciso nós analisarmos essa expressão direitinho, cordeiro de Deus? Por que quem criou todas as coisas? Deus. Nós vivemos no tempo, né? Eu já falei muito isso aos irmãos. A Bíblia, quando fala de tempo, ela fala de duas palavrinhas gregas para tempo. Em português nós só temos uma, tempo é tempo. Mas no grego você vai ter duas. O cromos, que seria um tempo que se mede, um tempo que nós conseguimos definir entre passado, presente e futuro, um tempo que nós temos como medi-lo, dividi-lo, certo? Ou seja, o tempo que nós vivemos, essa realidade, onde nós nascemos, é isso que nós aprendemos na escola, né? Nos desenvolvemos, crescemos, né? Nós também nos multiplicamos, não é isso? Depois morremos. Mas o tempo, quando se fala do tempo de Deus, a Bíblia não fala do cromos. Só um detalhe, né? Por isso você vai entender o que é que nossa... Quando você vai olhar no esporte, nós temos o que? O cronômetro, a cronologia, que é justamente o tempo humano, que a gente consegue determinar na história. Mas quando se fala do tempo de Deus, nós falamos de uma outra palavrinha grega, que é a palavra kairos. Kairos é o tempo que não se mede. Kairos é a eternidade. Kairos é o tempo de Deus. E o tempo de Deus, irmãos e irmãs, é justamente o tempo da eternidade, onde Deus tem o controle de tudo, porque este tempo, o cromos, foi criado por Ele. E aqui eu queria dar uma palavrinha para você. Nós vivemos de um tempo onde nós sabemos a hora, nós dividimos em horas, não é isso? Minutos, segundos, dias, meses, anos. E muitas vezes, por causa desse tempo do qual nós vivemos, nós ficamos com medo. Você concorda comigo? Às vezes nós temos problemas, dificuldades que levantam sobre nossas vidas, que às vezes o ser humano, talvez você já passou por isso, que você teve medo do dia da manhã. Você teve medo do amanhã. Você teve medo do que poderia, olha, porque eu vou ter tal dificuldade para resolver, eu vou ter tal problema para resolver, e você ficou com medo. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: Deus é o Criador do tempo. O nosso Deus, Ele é além do tempo. O tempo está nas suas poderosas mãos. Por isso a Escritura nos fala, o próprio Jesus disse, que Deus é aquele que sabe de cada cabelo que nós temos na cabeça. O que a Escritura quer dizer é o seguinte: Deus sabe do nosso início, Deus sabe da nossa história, e Deus sabe do nosso fim. E esse Deus que conhece a história, que sabe da história, Ele quer te salvar, Ele quer nos salvar. Irmãos, muitas vezes nós perdemos tempo, gastamos tempo com coisas tão pequenas nessa vida, e esquecemos de gastar tempo com o Cordeiro de Deus. Então o Cordeiro de Deus, Jesus, esse que é de Deus, é aquele que veio cumprir, portanto, um plano eterno daquele a qual Ele é, Cordeiro de Deus. Ele veio cumprir o plano de Deus o Pai. E qual era o plano de Deus o Pai? Se você, meu irmão e irmã, voltar para o Antigo Testamento, nós veremos que ao longo do Antigo Testamento, Deus foi mostrando qual seria o meio para a salvação do homem. Moisés, quando está escrevendo Gênesis, ele gasta tempo em explicar que depois que Adão e Eva pecaram, eles tentaram se cobrir a sua nudez com folhas de figueira. Ele poderia ter escrito assim, né? Olha, o homem tentou cobrir a sua nudez, mas ele vai explicar, olha, eles cobriram com folhas de figueira. E em seguida, Moisés continua dizendo que Deus, ele depois foi e ele pega a pele de um animal. Se Deus usa da pele de um animal, significa que Deus fez um sacrifício, ou seja, que um animal teve que morrer. E Deus, a Bíblia não diz que animal é esse,
mas diz que Deus pega a pele deste animal e faz uma roupa, uma vestimenta para cobrir tanto Adão quanto Eva. Profeticamente, Deus estava falando que o meio para a salvação, o meio para cobrir o pecado do homem, porque o pecado nos traz o que, irmãos? Vergonha. Também isso aí, viu, gente? A morte. Isso aí também. Mas no primeiro momento, o que o pecado causa no homem é a vergonha. Pode observar que quando alguém peca, e às vezes nós tentamos esconder nosso pecado, mas a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ou seja, é um alerta que a Escritura faz: cuidado, cuide na tua vida, porque isso pode ser revelado. Meus irmãos, imagine o constrangimento e a vergonha de Davi quando o adultério dele foi revelado. Imagine a vergonha daqueles que no último dia terão os seus pecados todos revelados, porque Deus sabe de todos. O que eu quero dizer para você é que o pecado, além de causar a morte física, espiritual e eterna, o pecado também nos envergonha. Você já pecou sendo um servo de Deus, e no momento que você pecou, seja sincero, você não sentiu vergonha de levantar a sua voz, ou de se ajoelhar, ou de comparecer diante de Deus para pedir perdão? Porque você olhou para si e você disse o seguinte: olha, eu fui comprado por tão alto preço e eu pequei, eu falhei. O pecado desenvergonha, mas a Bíblia diz que Deus mata um animal e cobre a vergonha do pecado. Profeticamente, o Senhor está dizendo lá no Gênesis que um dia o Cordeiro de Deus viria tirar, ou seja, perdoar, ou seja, pagar o preço pelos nossos pecados. Queridos irmãos, se vocês forem olhar, só se tem um caso. Vamos um pouquinho mais adiante. Lembra de Abraão? O texto diz que o Senhor tentou, mas a melhor tradução seria provou a Abraão, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Ele provou a fé de Abraão. Eu não sei se você lembra, e aqui eu preciso dar uma pausa, que quando Abraão ele sobe com o seu filho Isaque rumo ao Monte Moriá, Isaque, nós não sabemos determinar a idade dele, tudo indica que ele já não era mais uma criança, já era um rapaz feito. Ele olha para o pai e pergunta: pai, aqui tem um cutelo era como se fosse uma faca, a lenha, vai ter o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Os irmãos lembram da palavra de Abraão? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. Abraão sabia que quem tinha que morrer era Isaque, mas Abraão cria que Deus iria prover. Sabe por quê? Porque o sangue de Isaque não perdoaria nada. Isaque ali como representando nós, a humanidade, o nosso sangue, se fosse derramado, ele só serviria para pagar o preço, entre aspas, né? O preço no sentido, né? Condenação. Entenda uma coisa, não é salvação, condenação do meu pecado. Não poderia ser, o meu sangue não poderia pagar a condenação de mais ninguém além de mim. Mas quando chega lá, que Abraão coloca o filho sobre o altar, ele levanta o cutelo. Qual é a voz que ele escuta do anjo? Não faças mal ao menino. Abraão cria que Deus iria prover, e Deus proveu, porque ele chega lá e vai ter lá o cordeiro para o sacrifício. Meus irmãos, profeticamente, o Senhor estava falando que Cristo iria nos substituir no sacrifício por causa dos nossos pecados. Por que substituir? Quem tinha que morrer? Isaque. Mas aquele animal substituiu a Isaque. Cristo veio substituir-nos naquela cruz do Calvário. Ontem foi sexta-feira, tão conhecida sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. Eu até publiquei lá no nosso grupo do WhatsApp, eu não sei se você chegou a ler, mas eu disse que convencionou-se, eu sei que não são todas as igrejas, mas a maioria das igrejas cristãs, evangélicas, católicas, ortodoxas, elas costumam na sexta-feira não celebrar nada. Não ter, ela pode até ter uma reunião, mas geralmente ela não celebra um culto ou não celebra uma reunião.
porque é um momento de reflexão. Hoje é o sábado. Eu queria que você, por favor, voltasse comigo um pouquinho, há quase 2000 anos atrás. Quando Jesus começa o ministério, João Batista aponta para ele e diz: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mensagem é clara: ele é o Cordeiro. E o Cordeiro tinha que o que, irmãos? Morrer. Ele sabia. Mas os israelitas, muitos da multidão, pensavam que ele seria um líder político. Você lembra que no domingo passado, se estivéssemos em Jerusalém, há 2000 anos atrás quase, encontraríamos o quem? Quem entrando na cidade de Jerusalém? Jesus, montado sobre o quê? Um jumentinho. As pessoas tirando suas vestes, colocando no chão, como se fosse um tapete vermelho. Quem não tinha, correu, pegou lá ramos de folhas, de palmeiras, foi lá e colocou. Vinha entrando na cidade de Jerusalém aquele homem que, imagine uma coisa, Jerusalém estava cheia, porque a Páscoa era no outro domingo. Havia preparação da quinta, para o domingo, né? O grande dia, porque haveria o sacrifício pascual da sexta-feira à tarde. E queridos irmãos, Jerusalém, conta-se que o número da população aumentava de tal forma, eu não sei se os irmãos já pararam para prestar atenção. O governador Pilatos, ele não morava em Jerusalém. Os irmãos sabiam disso? Pilatos, ele morava em Cesareia Marítima, que era uma cidade do território palestino de Israel, mas aonde ficava ali a comitiva romana. Herodes também não morava em Jerusalém. E lembre que Israel estava dividido em 4 partes, cada um com seu Herodes. Aquela região da Judéia era governada por um Herodes, do qual ele não morava também em Jerusalém. Mas se você tem ideia, como a Páscoa era uma festa que enchia a cidade de Jerusalém, que tanto o governador romano quanto o rei local, Herodes, iam para Jerusalém com os seus soldados, porque Roma temia uma rebelião, porque um monte de judeu num lugar só, vai que eles resolvessem pegar em arma e levantar as contra os romanos. Então, eles já ficavam atentos. Aí vem agora o profeta da Galileia, Jesus de Nazaré, com a multidão gritando: Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você entende agora porque os fariseus falaram assim: olha, manda que eles se calem. Eles estavam com medo, porque peraí, vem esse alvoroço todo, daqui a pouco Roma está pensando que é o quê? Uma rebelião. Mas Jesus falou o quê? Se estes se calarem, até as pedras clamarão. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu tenho que fazer, eu tenho que entrar, porque eu vim cumprir a vontade de Deus, o Pai. Irmãos, se estivéssemos lá, nós estaríamos vendo. E eu acredito que muitos daqueles judeus que estavam cutucaram um ao outro, perguntavam: quem é esse? Alguém deve ter respondido: olha, esse é o profeta da Galileia, que multiplicou o pão e peixe. Esse é aquele que ressuscitou a Lázaro. Você ficou sabendo? Aquele homem que morreu e depois de 4 dias ele ressuscitou. Ele é aquele que curou leprosos, deu vista aos cegos, curou coxos, expulsou demônios. Ele é aquele que transformou vidas. Ele é aquele que tem alvoroçado este mundo. E nós achamos que ele é o Messias, mas um Messias político, que vinha agora para derrubar o governo de Roma. Mas Jesus não era este tipo de cordeiro. Ele era o cordeiro para nos libertar de algo muito superior a Roma, que é o pecado, a morte eterna. Irmãos, veja, eu queria que vocês colocassem na mente dos discípulos. Eles viram seu Senhor ser recebido em Jerusalém como um rei. E imagine se nós estivéssemos lá, há quase 2000 anos atrás, em um sábado como este. Você percebe agora a tristeza e a angústia daqueles homens e daquelas mulheres? Você percebe porque 2 daqueles discípulos foram para a aldeia de Emaús? Abandonaram a vida, por quê?
Jesus morreu. E aqueles homens, por incrível que pareça, eles não lembravam da promessa do Mestre, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Para eles, ali era o fim. Para eles, Jesus era apenas, então, mais um cordeiro, como aqueles cordeiros que tantas vezes eles viram sendo sacrificados, ano após ano. Porque o cordeiro pascual era sacrificado na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E os irmãos sabem qual foi a hora que Jesus expirou na cruz, dizendo: Pai, a ti entrego o meu espírito, às 3 horas da tarde daquela sexta-feira. Mostrando que ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu queria que vocês se colocassem no coração de Pedro, de João, de Tomé, as irmãs aqui, no coração daquelas mulheres que seguiram Jesus, talvez até mesmo da sua mãe, que provavelmente viu o filho morrer naquela cruz. Que angústia, que tristeza. Eles tinham toda a esperança deles naquele mestre, e aquele mestre estava sepultado numa sepultura que nem lhe pertencia. Pertencia a um homem chamado José de Arimateia, o homem que não havia feito nada, não tinha cometido um crime nenhum, antes tinha ajudado e proclamado a mensagem. Eu estou falando isso porque eu não sei se você achou, mas esse sábado que antecede o domingo de Páscoa amanhã, sejamos sinceros, eu poderia classificá-lo como um sábado sombrio. Você concorda comigo? Para nós aqui, chuvoso, o dia escuro. Talvez a sua vida se encontre dessa mesma forma. Talvez eu estou falando com pessoas que entraram aqui hoje e acham que não tem mais esperança, acham que na vida não tem mais expectativa. Talvez você hoje é alguém que entrou aqui essa noite achando que não tem futuro para você, que a tua vida está numa situação que não há mais solução. Talvez o mundo está dizendo isso para você, talvez a tua família diz isso para você, talvez o próprio diabo tenha trabalhado na tua mente, dizendo para você que não há mais solução. Mas eu quero falar para você uma coisa: no raiar do primeiro dia da semana, algumas mulheres foram no túmulo, e quando elas chegaram lá se assustaram, porque o túmulo estava aberto, e aquele a quem elas buscavam morto não mais estava ali, porque ele estava vivo. Amanhã nós estaremos aqui pela manhã, 8 da manhã, para celebrarmos a Santa Ceia. A Santa Ceia da Páscoa, eu costumo dizer que ela é uma ceia diferente das demais, porque nas outras nós relembramos do sacrifício. A Santa Ceia do domingo de Páscoa é aquela Santa Ceia onde nós relembramos a ressurreição. Se o maior inimigo de cada um de nós aqui é a morte, porque se a morte atinge um parente nosso agora, nós não temos como salvá-lo. Temos? Se a morte vier agora sobre mim, eu também não tenho como me livrar dela. A morte, o diabo, o inferno, o pecado, o mundo, acharam que naquela tarde de sexta-feira haviam vencido, mas eles mal sabiam que no domingo pela manhã todos estavam derrotados, porque Cristo venceria. A pedra não foi removida para que ele saísse, pelo contrário, a pedra foi removida para dizer a quem chegava: ele não está aqui, ele ressuscitou. Meus irmãos, eu sei no Deus em quem eu tenho crido, não sei você, mas eu creio no Deus em quem tenho crido. O Deus em que eu creio não é um Deus que ele pode falar, ele pode revelar, ele pode falar por meio dos dons, mas ele fala mais ainda pela sua santa palavra. Sabe por quê? Porque homens podem falhar, homens que podem se dizer profetas erram, mas a palavra de Deus não falha, porque ele falou, Jesus falou: céus e terras passarão,
mas as minhas palavras não hão de passar. E, irmãos, eu quero lembrar de uma palavra que ele falou para mim poder encerrar. Em Mateus 28, Jesus diz o seguinte: eis que estou convosco até a consumação do século. O Cordeiro de Deus não está na cruz. Quando eu vou visitar meus filhos lá na UTI, no HU, no corredor da UTI, lá no fundo, tem como se fosse um oratório católico. Então lá tem um Cristo crucificado, até uma imagem muito bonita. Eu gosto de arte, então eu estava dando uma olhada. Aí eu vi que a imagem foi feita em 1984, lá numa cidade lá da Bahia. Uma imagem bonita, até bonita. Aí tem lá as imagens de outros santos. E toda vez que eu for lá, eu olho para aquela imagem e digo: aquele dali não é o meu Senhor. Porque o meu Senhor não está pendurado no madeiro. Ele está à destra de Deus Pai, Todo-Poderoso. E Ele falou que estará cuidando de mim até a consumação do século. Este é o meu Cristo, este é o meu Senhor. E se você crê nisso, meu irmão, confie, entregue-se, coloque a sua vida diante dele, porque este é o nosso Cristo. Ele está vivo, Ele reina. O diabo foi frustrado, a morte foi frustrada, o pecado foi frustrado. Meus irmãos, nós não somos mais escravos. Muitas vezes é nós que nos colocamos à escravidão, mas Cristo nos promete libertação, Cristo nos promete livramento, Cristo nos promete cura, Cristo nos promete salvação, Cristo nos promete vida eterna na pessoa dele. Vamos nos entregar, vamos colocar nossa vida diante dele, porque ele promete. E João Batista, sabendo disso, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Não é que vai tirar, não é que tira um pouquinho, que tira o pecado do mundo. Você entende agora porque Paulo disse: quem nos separará do amor de Deus? Se você entregou sua vida verdadeiramente. Eu estou falando de crente meia boca também não, tá certo? Estou falando de crente de verdade, aquele que entendeu que tem que morrer para o mundo, entregar sua vida a Cristo. Aquele que sabe que quando peca ele chora, ele pede perdão, ele pede restauração, ele pede renovo. Para este, Paulo diz: quem nos separará do amor de Deus? Será morte, tribulação, angústia? Será espada, fome, nudez? Não, nada poderá nos separar do amor de Deus. Amor este revelado em Cristo Jesus. Você crê nisso? Se você crê, que hoje, esse sábado, você possa entregar a sua vida por completo. Há um louvor muito bonito que nós cantamos, que ele diz o seguinte: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. Aí o refrão do hino diz: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Eu sei que é trabalhoso descansar em Deus, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente quer resolver como a gente quer, né? Eu quero resolver do meu jeito. Mas a Bíblia diz que nós devemos descansar no Senhor. O nosso trabalho é descansar. Confie, entregue-se, e Ele cuidará de você. Saiba disso, que quem cuida de nós é o Cordeiro de Deus. E este Cordeiro venceu a antiga serpente. Lembre disso. Ele venceu o diabo. Nós podemos confiar. Entregue sua vida, confie nele, que o mais, não é isso que a Bíblia diz? Ele o fará. Você crê nisso? Glória a Deus. Então vamos nos alegrar, porque o nosso Cristo não está morto, ressuscitou. Amém, meus irmãos? Coloquemos-nos em pé.